Você tem traumas psicológicos, ou então feridas emocionais, ou alguma coisa que está te impedindo de caminhar para frente? Pois é, a hipnoterapia pode te ajudar. Hoje falaremos aqui com o Rodrigo Dadão, hipnoterapeuta. Bem, eu sou Renato Junque, sou estudioso do comportamento humano, juntamente com a minha parceira Aline de França, também estudiosa, sou psicóloga, atuo também nessa área de terapias, então hoje o nosso tema vai ser bastante interessante, né, Renato? É isso aí. Você está assistindo Os Alquímicos, um podcast voltado para a parte de desenvolvimento de pessoas, comportamento, qualidade de vida e espiritualidade. Então, aproveita para aproveitar esse bate-papo que nós faremos aqui, que vai ser bem interessante. Rodrigo, queria que você se apresentasse por si mesmo. Legal, Renato. Obrigado pelas palavras, obrigado pelo convite seu e da Aline. Eu já atuo no ramo de hipnoterapia há um tempo, né, alguns anos. Também tem outras atividades que eu atribuo, principalmente à questão de treinamento, mas hoje eu tenho um foco muito grande na parte da hipnose como terapia, né? E eu acho que vai ser um assunto bem bacana para a gente discutir aqui, principalmente ligado com a parte de desenvolvimento humano, né, que o podcast tem esse foco aí também. Muito bem. E olha, nosso podcast ele só acontece também por causa dos nossos patrocinadores. E um dos nossos patrocinadores é a Omni, uma loja de locação de trajes masculinos. Inclusive, ela fica localizada aqui em Campinas. Estou deixando o @ aqui. Então, se você precisa da parte de smoking, terno, seja para um casamento, seja para um noivo, ou até mesmo para os padrinhos de casamento, para uma festa de final de ano, ou enfim, qualquer evento que seja importante, que precise de uma roupa bacana, entre em contato com eles. Eles ficam localizados aqui em Campinas, no Jardim Chapadão. É isso aí. Aline, tem alguma pergunta para começar, para a gente fazer aqui para o Rodrigo? Vamos. Com certeza, né? Nos atendimentos que eu faço, muitas vezes eu recomendo, né, conhecimento da hipnoterapia, mas alguns clientes, pacientes, até projetos que eu desenvolvo, Renato, as pessoas às vezes ficam com um certo medo. E aí eu queria te perguntar, Rodrigo, esse processo da hipnoterapia invade realmente a mente da pessoa, faz a pessoa perder o controle? Você vai colocar uma mensagem lá que de repente a pessoa não vai se lembrar? Como é esse processo? A gente já começou com a melhor pergunta de todas, né? Porque, na verdade, existe uma mística em volta do que é a hipnose, né? A palavra hipnose, ela traz ali um certo tipo de preconceito na maioria das pessoas pelo trabalho feito por Hollywood, né, que a gente imagina que vai estalar o dedo, a pessoa vai sair andando, acontecer alguma coisa assim, ou invadir a mente da pessoa, né? E também pelo trabalho feito da hipnose de entretenimento, que a gente chama, né? Aquela hipnose de palco, que a gente via, quem é dos anos 90 aí, via muito o programa do Gugu, né? Do Ratinho, aquele entortando colher e fazendo a pessoa colar a mão. É esse tipo de referência que as pessoas têm quando trata de hipnose, né? E a realidade é que a hipnose não é nada disso. Não existe nada disso. O terapeuta que utiliza a hipnose como uma ferramenta para ajudar o seu paciente, né, para poder fazer um trabalho terapêutico ali, ele simplesmente utiliza uma ferramenta, né, que quem está no controle desse processo é o paciente. O hipnólogo ali, ele não tem nenhum tipo de poder sobre a mente de quem está passando pelo processo, né? Vamos pensar assim, que o hipnólogo profissional e o terapeuta, ele é simplesmente o Waze, que vai guiar o carro e a pessoa vai se encaminhando de acordo com a sua necessidade, né? Então não existe nenhum tipo de poder do hipnoterapeuta na mente da pessoa, não existe nenhum tipo de invasão. Durante o processo da hipnoterapia, a pessoa ela fica acordada durante todo o tempo, ela não vai entrar em um transe e ir para outro universo. Tem consciência. Tem consciência total do que está acontecendo. Inclusive, se ela perder a consciência, você tem que trazer ela de volta, né? Você tem que trazer ela de volta ali para o consciente, senão... Mas existe essa possibilidade de se perder dentro do processo? Existe, por exemplo, a pessoa dormir. A pessoa está lá no processo, porque a hipnose você vai deixar a pessoa em um estado mais sonolento, né? Eu vou explicar um pouquinho isso daqui a pouco, mas a pessoa vai entrar em um estado mais sonolento e pode ser que ela durma. E se ela dormir, se ela vier a dormir, perder a consciência, perdeu o processo terapêutico. Ela tem que estar no consciente para conseguir... no consciente dela, trazer aquela... Vou falar um pouquinho sobre subconsciente, sobre consciente daqui a pouco, mas trazer aquelas coisas que estão no subconsciente para o consciente. Nada mais é do que um processo de você trazer do subconsciente algo que você não sabe o que está acontecendo, não sabe por que você tem esse tipo de ação, ou por que você tem esse tipo de problema que está te atrapalhando na vida, ou esse trauma. Você traz isso para o consciente. Então, para isso, você tem que estar no consciente, né? Então, respondendo a sua pergunta, muitas vezes tem preconceito, né, pensando nesse ponto, mas o hipnoterapeuta ele não tem nenhum tipo de poder sobre a mente da pessoa.
A pessoa está 100% no controle do que está acontecendo. A pessoa ela não perde a consciência, ela continua consciente ali, ela sabe do processo que está acontecendo. E não existe também essa questão do hipnoterapeuta instalar âncoras ali na pessoa. Até existe, depois eu vou falar um pouquinho sobre isso, mas não de instalar âncoras que ela vai instalar o dedo e a pessoa vai virar sei lá, uma galinha no palco. Então, mas quando a gente vê isso na televisão, então isso não é hipnoterapia. Isso é o quê? Um show apenas? Isso é hipnose de entretenimento. Vamos lá. Isso existe, só que quando, não sei se você já observou na hipnose de entretenimento, como que eles fazem, né? Vai um hipnólogo lá, ele começa a fazer vários testes na plateia, né? Pessoal, vamos lá, coloca quem consegue tirar a mão da cabeça. Aí uns conseguem, os outros não. E ele começa a filtrar para ver qual é a pessoa que está mais suscetível ao processo de hipnose. Um ponto importante, tá? A hipnose, ela é uma série de incentivos que o hipnoterapeuta dá para a pessoa. A pessoa ela pode acatar, como pode não acatar. Eu posso falar para você assim, Renato, coloca a mão junto uma com a outra e agora a sua mão vai estar colada. Você pode aceitar que está colado, como você pode não aceitar que está colado. Básico assim. Ele vai fazendo isso no palco para ver as pessoas que estão mais suscetíveis a receber esse tipo de incentivo. E aí no final ele pega uma ou duas pessoas que estão ali para fazer esse tipo de coisa no palco, né? Comer maçã, comer cebola, achando que é uma maçã, né? Isso funciona? Funciona, só que é um entretenimento, é o que vai durar ali alguns segundos, alguns minutos. Você dá uma enganadinha na mente da pessoa ali, dá uma enganada na cabeça dela, para que ela ache que uma cebola é uma maçã, alguma coisa nesse sentido, mas funciona durante alguns segundos ou alguns minutos, né? Então é algo focado para o entretenimento. Se isso te responde. E essa má utilização da técnica, ela deturpa todo um processo que realmente ele é psicoterapêutico, ele é terapêutico, né? Ele tá, claro, tem a psicologia ali por trás de todo o estudo, né, da hipnoterapia, mas às vezes utilizado de uma maneira equivocada, o quanto que isso atrapalha realmente quem está em casa pensando em buscar uma ajuda nessa área, de repente já fez processos terapêuticos, holísticos, enfim, cada um, né, busca aquilo que faz sentido, às vezes falta alguma coisa e você pensa, nossa, a hipnoterapia podia me ajudar, mas eu assisti um programa de TV lá que de repente usaram de uma maneira errada, né, então é importante trazer essa conscientização, Sim. né? E é importante as pessoas saberem que isso é muito focado para o entretenimento ali, né? Se a gente fizer um trabalho ali, a pessoa ela está suscetível, ela quer participar, ela quer ser hipnotizada, ela tem aquela vontade, ela vai ser hipnotizada. Vai chegar lá na frente do palco, vai falar para a pessoa assim, a partir de agora você vai esquecer seu nome, usar uma técnica, né? E a pessoa realmente esquece o nome. Só que é o que eu falei, dá 20 segundos, 30 segundos, ela começa a lembrar do nome de volta. Então não é um processo que vai durar para sempre, né? E já o que a gente trabalha na hipnose, na parte terapêutica, já é algo para ela entender como que aquele trauma está atrapalhando a vida dela, da onde aquele trauma surgiu, e ela trabalhar aquele trauma e algo que se perdura para a vida inteira, né? Então são coisas diferentes. E que ia entrar já nessa questão. Quais são quando as pessoas te procuram, qual que é o objetivo? A gente falou aqui na chamada sobre a questão de traumas, bloqueios. Como que a hipnoterapia ela pode, de fato, ajudar essas pessoas que têm ali um bloqueio, uma trava emocional? Como que funciona isso? Legal, não, perfeito. Essa é uma excelente pergunta também. Por que procurar uma terapia por base de hipnose, né? Acho que todo mundo já ouviu falar de algumas linhas da psicologia, né? Tem a psicologia comportamental e tem a psicanálise, né? Que a psicanálise, a linha psicóloga, me corrija se estiver errado, mas é basicamente uma conversa, né? Onde você, como paciente, vai falar sobre as suas questões e o terapeuta, ele vai escutar aquela conversa, né? E às vezes dá uma orientação, mas é basicamente o próprio paciente falando, né? Então o paciente, ele chega nas conclusões através da fala. Ele vai colocando para fora e aí chega um momento que ele fala assim, nossa, agora que eu pensei sobre isso, realmente faz sentido, porque meu pai lá atrás brigou com a minha mãe em um determinado momento, trouxe um trauma. Isso é um processo demorado, né? Demora até para o paciente chegar nessa conclusão. O que a hipnoterapia faz? Ela é um atalho para esse processo terapêutico da psicanálise, né? Te respondendo, o que a pessoa pode procurar em hipnoterapeuta? Qualquer tipo de trauma que prejudique a vida dela ou que a impeça de alcançar um objetivo, né? Eu já atendi pessoas que tinham, por exemplo, medo de barata, e aí a gente consegue utilizar na hipnoterapia uma técnica para a pessoa perder o medo, né? A gente chama de fobias,
terapia focada para fobias, até pessoas que tinham traumas mais complexos na vida, que, por exemplo, lá atrás havia sofrido um abuso sexual quando era criança e ela não lembrava. A mente da gente é feita para nossa sobrevivência. Esse é o processo do nosso cérebro. O que a sua mente quer é que você sobreviva, né? E o nosso cérebro não sabe da tecnologia que a gente avançou, da sociedade que a gente tem hoje. Para ele, a gente vive lá atrás nos primórdios ainda, né? Então você tem que reter energia. Muitas vezes existe um sentimento ou um fato que aconteceu com você que te gera dor. Seu cérebro pensa, para que eu vou ficar remoendo isso? Para que eu vou ficar revivendo nesse momento se me gera dor? Gerar dor gasta energia. Se gasta energia, eu posso vir a falecer, né? Então o cérebro cria bloqueios para que a gente não acesse essa informação. Essa informação que às vezes a gente não consegue acessar se torna trauma. Porque o sentimento, o cérebro ele não bloqueia. O sentimento vem, mas você não consegue associar com o que gerou aquele sentimento, né? Então muita gente hoje, por exemplo, tem dificuldade em ter relacionamento, né? Às vezes é um trauma passado que a pessoa tem. E a hipnoterapia, como é feito na terapia da psicanálise, né, que você chega nessa conclusão, você entende esse problema que você tem, depois de 1, 2, 3 anos de terapia conversando, né, a hipnoterapia faz um encurtamento desse processo, onde você mergulha no seu subconsciente e aí você associa, o próprio paciente associa, nossa, então esse meu sentimento que eu tenho é por causa dessa questão que aconteceu lá atrás, né? Então, desde problemas mais simples, como uma fobia barata, até problemas mais graves, como a questão de um abuso que a pessoa não se lembra que aconteceu e hoje bloqueia a vida dela na prosperidade, por exemplo. Mas, por exemplo, no processo de terapia, a gente tem ali, como colocar, vai emergir ali um conteúdo e vai ser trabalhado esse conteúdo na hipnoterapia. Quando a gente está ali no processo da hipnoterapia, vai emergir um conteúdo. Como que é trabalhado esse conteúdo? Ainda é dentro do processo da hipnose? Ou emergiu aquilo, sai do processo da hipnose e você vai fazer o acolhimento daquilo e a elaboração daquele conteúdo? Como que funciona esse processo? Porque uma coisa Perfeito. é você descobrir, outra coisa é você lidar com aquilo que você descobriu. Essa pergunta é perfeita, né? É sempre importante a gente entender que a hipnoterapia é uma ferramenta, é um tratamento, né? Eu não excluo a ideia da pessoa ter acompanhamento com um psicólogo, com um terapeuta, que ela possa comentar sobre os eventos que ela teve na hipnoterapia. O ponto é que, às vezes, ela não lembra por que ela tem aquele trauma. Ela teve um bloqueio, né? Aquilo que eu falei do cérebro. O cérebro bloqueou aquele episódio que aconteceu na vida dela, ela não lembra, ela não consegue associar. Com a hipnose, ela vai associar. Aí vai falar assim, ela vai ter uma regressão, vai voltar naquele momento e vai falar, olha, estou sentindo isso por causa desse momento, e agora o que eu faço, né? Muitas vezes, esse o que eu faço, ela vai tratar com um psicólogo, então ela faz os dois consecutivamente, né? Concomitantemente. Mas o trabalho do hipnoterapeuta, aí é um pouco mais de atuação do próprio hipnoterapeuta. Existem técnicas que a gente utiliza na hipnoterapia para ajudar a pessoa a ressignificar esse trauma. Então isso faz parte do processo terapêutico da hipnose. Você descobrir o que aconteceu ali, e vai ter coisa que você descobre que você ajuda a pessoa a ressignificar naquele mesmo momento, no que ela está em transe, né? Existem várias técnicas. Uma das técnicas que eu faço, eu posso dar um exemplo aqui de um atendimento que eu tive, né? Não vou falar, obviamente, o nome de cliente, mas eu recebi um tempo atrás uma paciente que ela não conseguia dirigir. Tinha dificuldade de dirigir. Eu já tinha mais de 50 anos, se não me engano, quase 60 anos, e ela não dirigia. Ela falou, não consigo dirigir. Eu sento no volante e me dá ataque de pânico. No processo terapêutico, a gente voltou lá atrás, de quando ela tinha uns 3 aninhos, 4 aninhos, não vou lembrar exatamente os dados agora, tá? Mas quando ela era criança, em que ela sofreu um acidente de carro. Ela era bebê, sofreu um acidente de carro. Depois disso, aos 7 anos, ela presenciou um acidente de carro. Aos 13 anos, ela quase sofreu um novo acidente de carro. Quando ela tinha 18 anos, que o pai dela foi ensinar a dirigir, ela sentou no lugar do motorista, engatou a marcha errada, fez aquele arranhado no carro, e o pai dela falou, putz, meu carro, vai estragar meu carro. Entenda que é uma sequência de várias coisas que aconteceu, não é um evento só que vai gerar um trauma, é uma sequência de vários traumas. E aí o cérebro dessa pessoa falou assim, opa, existe um padrão aqui. Esse padrão é sentar no volante do carro me faz mal. Então toda vez agora que eu sentar no volante, eu vou disparar um alarme aqui, em que a pessoa não consegue, ela tem uma fobia ali, tem um trauma de dirigir, né?
para te responder a sua pergunta, como que a gente fez? A gente voltou lá atrás, na primeira memória dela, e começou a ressignificar a memória. Olha, o seu pai, ele não é um herói. Ele não sabe de tudo. Ele está fazendo o melhor que ele podia fazer. E ajuda a pessoa a ressignificar. Até chegar no momento que foi o trauma mesmo, que foi quando ela está aprendendo a dirigir, que a gente voltou e trabalhando da seguinte maneira. Seu pai está tentando fazer o melhor por você. Você entende que ele não é perfeito? Você consegue entender que não é culpa sua esse processo? E aí uma técnica que eu uso muito é falar para a pessoa assim, você consegue falar com seu pai? Você consegue conversar com ele? Muitas vezes a pessoa não consegue, né? Nesse caso ela não conseguiu. Ela, não, meu pai ele é meio agressivo, eu tenho medo dele. E aí eu falo no processo de regressão, quem que pode estar junto com você para te ajudar a conversar com seu pai? E aí é do paciente. O paciente às vezes fala assim, não, minha mãe. Nesse caso foi a minha mãe, né? No caso dela. Minha mãe eu acho que seria uma pessoa legal, tá? Agora eu quero que você imagine, aí a gente usa uma técnica, né? Segura o braço, fala assim, ó, quando eu baixar o seu braço, eu quero que você imagine que sua mãe esteja com você na memória. Abaixa o braço. Aí você pergunta pra pessoa, tá me imaginando? Sua mãe tá com você? Ela, sim, tá comigo aqui no carro. Consegue agora falar com seu pai? Ela, agora consigo, porque minha mãe tá me dando segurança. E ela consegue ressignificar esse processo. Ela conseguiu ressignificar o processo ali conversando com o pai dela, da memória, e aí esse trauma dela foi desconstruído, entende? Eu entendi, mas eu agora fico com uma dúvida, porque às vezes eu tenho trauma de uma pessoa que já não tá mais aqui. E aí? Porque assim, uma coisa é você entrar em contato com a pessoa ali para poder conversar, enfim. Sim. Mas quando essa pessoa não tá mais aqui, como ressignificar isso? Nesse caso da hipnoterapia. Perfeito. No caso do pai dela, ele também já não estava mais aqui, ele já tinha falecido. Aham. É um bom exemplo, inclusive, né? Mas saindo um pouco fora desse exemplo aí, uma coisa que a gente tem que entender é que existe um espaço-tempo onde as coisas acontecem na nossa cabeça, né? O pai dela estava aqui em algum momento. Ela consegue mergulhar no subconsciente dela e visitar o momento que o pai dela estava aqui. Ou seja, independe se a pessoa não está aqui ou se ela não está mais aqui. Ela consegue reviver aquele momento, ressignificar aquele momento. Não é sobre o pai dela, é sobre ela. Esse é um ponto importante, né? Muitas coisas que as pessoas guardam na cabeça, né, relacionadas a traumas, não tem nada a ver com quem causou o trauma. Inclusive, quando a gente fala de perdão, o perdão é muito mais para a pessoa, né, auto-perdão, para perdoar, para ela ficar em paz do que para a pessoa que agrediu ela muitas vezes, né? Então, independe se a pessoa está aqui ou se ela não está aqui. Por isso que a hipnoterapia é um processo complementar ao processo terapêutico do psicólogo mesmo, né? Muitas vezes a gente vai acessando camadas ali no consciente que a pessoa não lembra, depois ela não lembra, ela fala, eu vivi alguma coisa, eu não lembro, uma situação como essa, de uma série de repetições relacionadas a carro, acidente de trânsito e um estímulo negativo do pai brigando com a pessoa, e a hipnoterapia vem justamente para trazer essa clareza, né? Então por isso que é legal, que de repente quem faz terapia também se abrir para expandir um pouco mais essa busca, se fizer sentido para você que está vendo a gente, né? Até dentro da psicologia a gente tem algumas barreiras relacionadas à hipnoterapia, né? São áreas completamente diferentes ali de formas de atuação em alguns pontos, mas elas são muito complementares. Então, eu acho que a busca pelo conhecimento, ela é válida desde que a pessoa se sinta bem com aquela técnica que ela está aplicando, né? Perfeito. A hipnoterapia hoje ela é reconhecida como um método terapêutico, né? E ela tem um vínculo muito forte com a neurociência. Quando a gente fala de hipnoterapia, a gente basicamente está falando de neurociência, né? E aí tem pessoas que, por causa de religião mesmo, né? Às vezes tem uma limitação dentro da religião ali que acha que a hipnoterapia é algo místico, né? E não é. Existe o lado místico para quem quer seguir esse lado. E perfeito, se faz sentido para a pessoa. Né? Místico, vou colocar bem entre aspas aqui, né? O importante é o que faz sentido para a pessoa. Por exemplo, uma formação que eu tenho na hipnoterapia, a primeira formação minha é no Instituto Cristão de Hipnoterapia e Desenvolvimento da Mente. Inclusive, quem foi meu professor foi um pastor da Igreja Nazareno, o pastor Wagner. Ele foi o primeiro contato que eu tive com a hipnoterapia. E às vezes as pessoas, principalmente do meio evangélico, né, sem colocar rótulos, mas principalmente às vezes do meio evangélico tem esse tipo de preconceito, esse tipo de preocupação, né, achando que vai entrar para um lado espiritualista, que vai contra a religião dela, né? Então, o principal exemplo que eu tenho é meu próprio professor, que ele é pastor da Igreja Nazareno, né? E ele já trouxe esse conteúdo, já colocou de propósito o nome cristão no instituto dele, para tentar
buscar romper essa barreira, né? Que ele é um processo terapêutico como qualquer outro, né? Eu particularmente gosto muito de pautar o meu trabalho na neurociência, né? O que eu mais gosto de fazer é focar na neurociência, né? Porque quando a gente fala de ciência, né? A ciência hoje ela consegue explicar pouquíssimo do que a gente tem de dúvidas, né? Com relação a tudo, né? Ela explica pouco ali. Só que esse pouco é seguro pra gente, né? A gente tem uma segurança ali porque é um método científico que foi comprovado, né? Então, depende muito do paciente. Eu gosto sempre de trabalhar essa questão da neurociência. Muito legal. Interessantíssimo esse tema, né, Renato? A gente vem trazendo, né, vários convidados aqui e a gente nunca teve a oportunidade até então de trazer um terapeuta, né, para esclarecer essas dúvidas. E você falou da religião. Ainda existem muitas crenças relacionadas a isso, né? Como se um processo terapêutico ele vai mudar aquilo que a gente percebe sobre Deus, ou sobre a religião, ou sobre as práticas dentro daquilo que a pessoa acredita. Por que você acha que acaba acontecendo essa confusão entre hipnoterapia e conflito religioso, e de repente a pessoa achar que vai mudar as crenças dela? Isso aí acho que entra um tema um pouquinho polêmico aí falar sobre isso, né? Mas existe uma certa... o ser humano ele tem dificuldade de olhar aquilo que ele não conhece, aquilo que é desconhecido, e entender. O ser humano ele tem a facilidade de trabalhar com o que está na zona de conforto dele, né? Então, se eu estou aqui na zona de conforto, seguindo minha religião, né, metodicamente, daqui eu não posso sair, porque se eu sair daqui, eu estou errado, né? Eu posso perder todo o conceito que eu criei aqui dentro. Então, acredito que existe uma certa barreira dentro do próprio sair da zona de conforto, né? Aqui está confortável para mim, para que eu vou sair daqui? E aí você acaba juntando o que a gente já falou um pouquinho sobre a questão do preconceito da hipnoterapia com essa estrutura, né, que limita muitas vezes ali alguma coisa que poderia ajudar a pessoa, né, sendo que não tem nenhum vínculo religioso, né. Então, te respondendo uma pergunta, por que eu acho que tem isso? Simplesmente preconceito, falta de conhecimento, falta de entender o tema e de olhar para o tema. E o que é mais bonito nisso é que se não fizer sentido para a pessoa, tá tudo bem. Se alguma coisa ali que não fez sentido para ela, ela segue o caminho dela e tá tudo certo, né? Mas em termos da hipnoterapia, é um processo terapêutico como qualquer outro, né? E para quem quiser arriscar o início de um processo, como é a estrutura? São quantas sessões? Quanto tempo dura cada sessão para a pessoa conseguir visualizar um processo completo? Legal. Aí vai de um pouco de técnica para técnica, né? Como que eu trabalho? Como eu atendo um público que tem um certo tipo de preconceito com o tratamento pela hipnose, a minha primeira sessão é uma sessão onde que eu faço uma conversa para explicar esses pontos para as pessoas, deixar ela tranquila de que o controle está na mão dela, né? Eu não faço nenhum tipo de processo ali diferente. O controle está na mão dela, explicar que não tem nenhum vínculo religioso. São pontos importantes quando você atende pessoas que não conhecem, né? E eu estou falando de conhecimento mesmo, né? Tem pessoas que já fazem processos de hipnose já há muito tempo para ela, tranquilo, não precisa dessa primeira sessão. Mas quando eu percebo que a pessoa tem um pouco de receio ali, eu geralmente trabalho com a primeira sessão, onde vai ser uma conversa e vai ser uma regressão básica, né? Então eu faço ali um bate-papo, explico para a pessoa os conceitos da hipnose, faço algumas hipnoses de palco, de entretenimento, para entender como é que funciona a lógica da coisa, e a gente faz o que eu chamo de regressão ao dia feliz. Regressão ao dia feliz é o momento onde ela vai fazer uma regressão e ela vai voltar em alguma memória feliz da infância dela. O que geralmente acontece nessa regressão? Ela sai de lá muito bem, ela sai de lá feliz, alegre, e ela fala, caramba, esse processo funciona. Ela vê sentido naquele processo. A segunda sessão que eu faço é terapêutica. Aí é uma sessão um pouco mais densa, a gente vai entender o que vai ser trabalhado, né? A pessoa já me trouxe na primeira sessão ali. E aí depende do que a gente tiver que trabalhar. Eu não gosto de trabalhar com mais de 1h30 de regressão, máximo 2 horas, porque é cansativo tanto para o profissional quanto para a pessoa, né? Passar por esse processo durante muito tempo. Então depende do que tiver que trabalhar, a gente trabalha 1 ou 2 sessões terapêuticas e uma última sessão que é pós-terapêutica. Então, geralmente o trabalho que eu faço é de 3 a 4 sessões para a gente ter uma cura de algum tipo de processo de trauma ou fobia, algo nesse sentido. E aí, nesse processo, a pessoa resolve essa primeira questão. Se ela descobrir uma outra questão no meio dessa busca, dá para iniciar outro processo desse? É legal você comentar sobre isso, porque eu trabalho muito com temas, né? Você me traz um tema, a gente vai trabalhar aquele tema. E para a gente não se perder no tema, eu sempre vou partir pelo que a pessoa sente.
né? Pelo sentimento que ela está ali físico, né? Às vezes a pessoa acha, eu sofro de ansiedade. No processo hipnótico a gente fala assim, tá, ok, o que você está sentindo? Eu sinto uma arritmia, palpitando o coração, né, algo assim. Então a gente vai buscar esse sentimento, isso que você sente, né, que é o coração acelerado. Quando a gente entra na regressão, eu vou fazer todo o procedimento, né, aí tem a questão mais técnica, né, que a gente vive nas ondas alfas, né, tem a onda gama, ondas cerebrais, né, onda gama, alfa, e aí você vai descendo, desce lá para as ondas beta, teta e delta, né? Delta é quando a gente está no sono profundo, a gente está dormindo. Teta é onde que eu quero chegar com a hipnose, levar um nível de relaxamento, onde as ondas cerebrais da pessoa vai diminuindo, vai ficando mais tranquila, para que ela consiga acessar o subconsciente dela. Então, faço um pouco desse processo. É até importante falar um pouco sobre isso, da gente diferenciar um pouco do que é o consciente e o subconsciente, né? Não sei se eu posso entrar nesse assunto aqui com vocês. Antes desse tema, até gostaria de fazer uma outra pergunta. Esse processo, ele só presencial, dá para fazer online? Qual que é o formato de entrega? O meu foco é presencial. Eu prefiro fazer o presencial, eu atendo hoje em Campinas e em Valinhos, mas eu tive alguns casos online também que funcionaram, que estão funcionando bem, então a gente consegue testar no online, né? O presencial é interessante porque a pessoa às vezes se sente mais confortável, não por mim, né? Não pelo trabalho da hipnoterapia, mas às vezes a pessoa se sente mais confortável estando lá. É pelo acolhimento que se tem. Exato. A pessoa já está meio que vulnerável ali com uma dor, com uma ferida, né? Antes de você entrar na parte do inconsciente e consciente, me veio uma outra pergunta também com base nisso. A Aline perguntou, é uma curiosidade, mais curiosidade do que qualquer outra coisa. Não sei, na minha cabeça, se faz hipnoterapia deitado. É um divã ali que você deita e que você vai fazer esse processo de regressão. Uhum. Isso é coisa da minha cabeça ou é dessa forma? Ou a pessoa vai estar sentada? Como que é isso? Geralmente eu atendo a pessoa sentada. Geralmente eu coloco a pessoa numa poltrona sentada ali, onde ela tem um encosto de cabeça, ela vai encostar a cabeça, e o importante é ela relaxar. Isso é o mais importante, ela ficar relaxada. Eu não gosto de atender a pessoa deitada, porque existe uma chance grande de ela dormir. Aí aquilo que eu expliquei, se ela dormir, precisa acordar ela, precisa que ela volte para o consciente dela, né? Então, para mim, a melhor situação que tem é deixar ela sentada numa poltrona mais confortável ali, né? Mas isso independe, né? Ela pode estar sentada, pode estar até de pé, se for o caso, de fazer um processo aí, não tem nenhum tipo de problema. Mas eu particularmente gosto de sentado por causa disso, para a pessoa não dormir. Né? Porque geralmente assim, o corpo, quando tá na horizontal, é porque a gente está condicionado para dormir, então a probabilidade é maior. Deixa eu te perguntar, entrar nisso que você comentou. Então, me fale um pouquinho sobre essa questão, então, do que a hipnoterapia entende sobre consciente, subconsciente, é isso? Isso, a gente bebe em várias fontes aí, né? Freud vai falar um pouquinho sobre o inconsciente de maneira um pouco diferente da neurociência, né? A gente pode trabalhar com o consciente reptiliano, enfim, tem vários conceitos que dá para ser trabalhado. O que a neurociência traz é que nós temos o nosso inconsciente, que o inconsciente são os impulsos do nosso corpo, vamos dizer assim, automático, né? Você hoje está respirando, seu coração está batendo, fazendo seu sangue rodar no corpo, você não está consciente disso. Isso é seu inconsciente, né? Está trabalhando, funções vitais. Na hipnoterapia, a gente desconsidera isso porque não vai influenciar muito o nosso trabalho. O que influencia no trabalho da hipnoterapia é o subconsciente e o consciente, né? Pensa assim, que nós temos uma parte do cérebro, do nosso cérebro, que representa hoje 10% das nossas atividades, que é o nosso consciente. O consciente é a superfície. Vamos pensar na nossa atividade cerebral aí como uma esfera, vai. O consciente é a superfície da esfera, né? É o que a gente está fazendo aqui. A gente está aqui conversando, preocupado com a nossa postura, preocupado com o nosso traquejo, preocupado em que as pessoas consigam entender o que a gente está falando, né? Isso está tudo acontecendo no nosso consciente, né? E isso representa 10% da nossa realidade, né? Da nossa consciência em geral, né? 10%. O que são os outros 90%? É o nosso subconsciente. O ser humano, ele nunca esquece nada. Tudo que a gente passou na vida, a gente armazena. A gente só não lembra, é diferente, né? Se a gente for fazer uma associação aí com o desenvolvimento de software e computação, né, vamos pensar que o nosso disco rígido, onde a gente grava informação,
é a capacidade que a gente tem de armazenar. Isso, o ser humano tem uma capacidade muito grande de armazenar. O que a gente tem é memória RAM, né? Memória ROM e memória RAM. Memória RAM, a gente acessar essa informação é um pouquinho mais difícil. Né? Para a gente acessar a informação que está armazenada, a gente precisa de vários incentivos e vários padrões para que isso aconteça. Né? Então a gente nunca esquece nada. A gente só não consegue lembrar. São coisas diferentes. Né? E tudo que aconteceu na nossa vida está armazenado no nosso subconsciente. E o subconsciente representa 90% da nossa mente. Né? Nesses 90%, tá ali momentos que a gente passou que não foram tão bons, outros momentos que até foram bons, mas a gente não consegue acessar, outros momentos que geram trauma, que geram dificuldades. Então, para a neurociência, a mente é dividida entre o consciente e o subconsciente, sendo que o subconsciente é a maior parte disso. Né? O que a gente faz na hipnose? Processo de relaxamento, onde o hipnoterapeuta vai induzir a um relaxamento. A pessoa vai entrar em relaxamento, ela vai baixando as ondas cerebrais dela, né? O ômega, pensa que o gama é quando a pessoa está agitada, o alfa é esse nosso normal, o beta é quando ela está um pouco mais tranquilo, depois ela entra nas ondas teta. As ondas teta é onde a gente quer trabalhar na hipnose, que é quando ela já está em um estado de relaxamento, que essa divisão entre o consciente e o subconsciente já não existe mais. Pensa que entre o subconsciente e o consciente tem um segurança ali. Esse segurança ele está protegendo, falando, ó, isso aqui vai entrar para o consciente, isso aqui não. Ele está impedindo que algumas coisas entrem. Quando a gente chega nas ondas tetas da hipnose, a gente meio que dá um cochilo nesse segurança. Ele já vai ficar meio cochilando e as coisas vão começar a vir do subconsciente para o consciente. É isso que a gente quer. Né? Como eu falei do sono, se a pessoa entrar nas ondas delta, ela vai dormir. Então não é interessante. Interessante que ela fique nas ondas teta. Né? Quando isso acontece, a gente abre a janela, ou a porta, para o nosso subconsciente. A gente consegue mergulhar no subconsciente. E lá, todos os traumas coexistem. Né? O que a gente faz é organizar esses traumas e ressignificar algumas memórias. Não sei se eu te respondi a pergunta nesse ponto. Sim. Muito legal. E até antes de você fazer a próxima pergunta, né, Renato? A gente tem que lembrar que nosso projeto aqui do podcast, ele só é realizado graças aos nossos patrocinadores. E hoje eu quero dar destaque para a Agência Azevo. A Agência Azevo trabalha com desenvolvimento de logotipo, inclusive foram eles que fizeram o nosso logotipo, ficou muito bonito. Eles trabalham com rebranding, com administração de redes sociais, criação de alguns conteúdos aí bem interessante. Então, se de repente você está montando uma empresa agora ou está passando por uma repaginada da sua marca, vale a pena entrar em contato com a Agência Azevo. A gente vai deixar aqui embaixo as redes sociais deles e os contatos. Entra lá no Instagram, segue o perfil, vale muito a pena, você vai ver. É isso aí. O que eu ia te perguntar agora, Rodrigo, é o seguinte, tem algum limite de ponto que a gente consegue fazer o processo de regressão? Como assim, limite de ponto? Faço eu pergunta. consigo regredir até a infância. Porque, assim, legal. por exemplo, Entendi. eu, particularmente, eu não lembro do meu primeiro ano de idade, segundo, terceiro, eu lembro a partir de 4 anos, eu tenho um nível de consciência que eu lembro de situações que eu vivenciei. Antes disso, não. Agora, não significa que eu não ter lembrança, não significa que eu não tenha tido sentimentos, sensações e possibilidades de trauma. A minha dúvida é o seguinte, você consegue fazer esse processo de regressão até que nível de retrocesso? Perfeita essa pergunta, sim, foi muito boa, inclusive. Eu vou responder primeiro à luz da neurociência, depois eu vou falar um pouquinho mais sobre esse ponto, tá? A neurociência acredita que a gente começa a criar conexões neurais a partir do 3º mês de gestação. A partir desse momento, você consegue regredir a pessoa, inclusive até memória intrauterina, dentro do útero. Isso é comprovado pela ciência, tá? Pela neurociência. Já tive vários clientes, né, que na regressão, uma das técnicas que eu utilizo na regressão é quando vem a memória, quando eu falo, chega na memória agora. Chegou na memória, eu pergunto para a pessoa, Renato, é dia ou é noite? Você lá na sua memória, você fala assim, ó, é dia, é noite. Enfim, você pergunta, é dia ou é noite? Sozinho, acompanhado, dentro ou fora? São as 3 perguntas básicas que você faz para a pessoa identificar a memória e você conseguir trabalhar com ela uma ressignificação. Isso é básico, né? Quando geralmente você faz uma regressão, né, que vai buscar um trauma, alguma coisa assim, e você dá memória, pergunta a pessoa assim, dia ou noite? A pessoa fala noite. Dentro ou fora? Dentro. Sozinho ou acompanhado? Sozinho.
quantos anos você tem? A pessoa fala, não sei. Geralmente é uma memória intrauterina, ou seja, ela regrediu, né, fez uma regressão para dentro do útero da mãe dela quando ela começou a ter conexões neurais, né? Então, te respondendo a pergunta aí, a gente pode ir longe, né, na regressão. É lógico, existem técnicas, né? Por exemplo, a mulher que ela está passando por uma gravidez, a gente não vai fazer uma regressão, porque às vezes é um pouco impactante, né? Às vezes a pessoa tem não é que seja mal para a saúde, não é isso, mas às vezes ela vai se emocionar, né? Ela vai voltar uma memória lá atrás, quando tinha 3 anos, que a mãe dela cuidava dela, às vezes algum abuso, alguma coisa assim, ela vai ter emoção. Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado com a pessoa que está com a gente ali, né? Por exemplo, mulheres grávidas, não é interessante a gente fazer esse tipo, a gente usa outra técnica, que é regressão por idade, idosos também, mas a gente consegue fazer regressão até a memória intrauterina, né? E aí um ponto agora, saindo um pouco da neurociência, né? Inclusive também, se fizer sentido para a pessoa, isso é muito importante, tá? É tudo que faz sentido para a pessoa, né? Se para a pessoa faz sentido ela ter uma memória onde que Deus aparece com ela e ajuda ela a superar, a ressignificar aquela memória, ressignificou a memória que tratou o trauma, ressignificou. Perfeito, ótimo. Não estou entrando na questão se Deus existe ou não, não é esse o ponto. O ponto é que curou a pessoa, ressignificou. Às vezes a pessoa volta na memória e fala assim, eu pergunto para ela, aquele caso que eu te falei, quem que pode estar com você nessa memória para te ajudar a ressignificar? Não tem ninguém. Ela fala, meu pai não, minha mãe não, meu tio não. Jesus, pessoa extremamente fervorosa, Jesus. A gente, tá bom, então imagina agora que Jesus está contigo nessa memória aí. E aí a pessoa ressignifica a memória, né? Então por que eu estou falando isso? Porque é importante as pessoas entenderem que é o que faz sentido para ela, né? Se fizer sentido para ela, inclusive a gente pode falar de regressões de vidas passadas. Então, mas assim, você chega a trabalhar com essa parte de regressão de vidas passadas? Como que funciona isso ao olhar da hipnoterapia? Legal. Eu não sou especialista em TVP. É isso. Eu não sou especialista em TVP, né? TVP é terapia de vidas Isso, passadas. terapia de vida passada. Não é a minha especialidade, né? Mas a gente consegue fazer assim. Se fizer sentido para a pessoa, a gente consegue fazer esse tratamento sim. Mas então, vamos lá. Outra dúvida. Quem determina o momento de regressão, você dá uma orientação aberta ou fechada? Ou seja, vamos voltar com os seus 3 anos de idade. Ou você deixa em aberto para que volte no momento onde foi originado aquele trauma para poder entender melhor. Perfeito. É o que eu falei no começo, né? O terapeuta, ele é o GPS. Quem vai dar o destino é a pessoa, né? Então, vamos voltar no que eu falei lá. O que você sente? Arritmia, ataque cardíaco. Tá bom. A gente faz uma regressão, coloca a pessoa em estágio de relaxamento e eu vou falar para ela assim, subconsciente do Renato, eu quero que você esteja na memória, na primeira memória em que essa sensação de arritmia estava mais latente na vida dele, em 1, 2, 3, 4, 5. E aí você volta na memória. E quem vai voltar na memória vai ser você. Então eu não vou falar para ela que você volta com 3 anos. Você vai voltar na memória. Pode ser uma memória que você tinha 3 anos, uma memória que você tinha 15, uma memória que você tinha 20, 30 anos de idade. Ou você pode voltar, se for o caso ali. Ou você pode começar a falar assim, estou vendo que tem aqui um cavaleiro medieval, e aí você, se fizer sentido para você, você pode voltar numa vida passadas, né? Uhum. E aí é o que faz sentido para a pessoa, né? Então, eu sempre vou partir, né, na minha técnica de trabalho, eu sempre vou partir do que faz sentido para a pessoa, né? É lógico, por exemplo, só para responder esse ponto que você falou aí, a gente sabe que tem uma memória de 3 anos de idade, a gente sabe disso, a gente já fez a primeira sessão de terapia, a gente já voltou naquela memória, a gente sabe que aquela memória é importante, e você passou para outra memória, você não conseguiu tratar aquilo. Se eu acreditar, né, que faz sentido a gente voltar naquela memória, aí sim, a partir do momento que eu conheço a sua história, a partir do momento que eu sei que aquela memória existe, eu posso fazer um processo de regressão e falar assim, Renato, eu quero que em 3, 2, 1 você esteja naquela memória de 3 anos de idade. E aí você vai lembrar daquela memória, voltar naquele ponto. Então, a gente consegue conduzir dessa maneira se a gente tiver informação para trabalhar. E nunca é legal a gente trabalhar com a informação que a pessoa passa no consciente. Isso é um ponto importante também. Porque no consciente a pessoa pode falar assim, quando eu tinha 10 anos de idade, eu passei uma situação com meu pai que me traumatizou. Tá, o que você sente? Sudorese nas mãos. Vamos partir da sudorese das mãos. E aí, quando ela estiver na regressão no subconsciente, ela vai lembrar que, na verdade, não foi 10 anos de idade. Ela tinha 5. E não foi o pai, foi a mãe. A nossa mente, ela cria ferramentas para proteger a gente. Aconteceu em um caso de uma paciente
em que ela tinha uma raiva da mãe tão grande que a memória dela, a mente dela criou uma história de que ela foi abusada pelo pai, porque para ela, na consciência dela, era mais leve ela ser abusada pelo pai do que ela ter ódio da mãe. Entende o ponto que eu tô querendo chegar? E aí, voltando na regressão, a gente descobriu que não, na verdade ela não foi abusada pelo pai, nunca aconteceu isso. Isso foi uma ferramenta que a mente dela criou para protegê-la da dor que é ter ódio da mãe. E aí o problema dela era outro, era o ódio da mãe que ela tinha, ela sentia ódio da mãe. Entendeu o ponto que eu quis chegar? Uhum. Então, respondendo o que você fez, né? O que você perguntou, né? Já até me perdi um pouco na pergunta, mas você falou sobre as regressões, o tempo de regressão. Na verdade, assim, o que eu tô pensando, porque você comentou muito sobre a questão da neurociência. Quando Sim. a gente vai ali pela neurociência, a gente não tem essa comprovação de outras vidas. Como que Perfeito. daí, assim, como que isso é encarado? Porque aí a gente tem uma cisão de conhecimento, que assim, Sim. terapia de vidas passadas não entra muito mais na questão de crença. Mais holística, né? Uma terapia mais holística, assim. Sim, é o que eu falei. Se fizer sentido para a pessoa e vai resolver a questão dela, tá valendo, entendeu? Na neurociência, realmente não tem comprovação de vidas passadas. A gente não tem essa comprovação de vidas passadas, né? Na nossa ciência atual, né? A gente não tem como comprovar isso. E tem pessoas que não vai fazer sentido falar sobre TVP, porque ela segue uma religião X, que para ela isso não existe, não tem sentido para ela falar sobre isso, né? E já tem pessoas que faz sentido. Então, o importante é partir do pressuposto do que faz sentido para a pessoa, né? E aí a gente tira um pouco o pé da neurociência e coloca mais, tá fazendo sentido para você? Tá. Então vamos prosseguir aqui, porque nosso objetivo é resolver o seu trauma. Não é saber se existe ou não vidas passadas, mas sim resolver o problema que você tem hoje aqui. Esse trauma te causa problemas hoje, certo? Certo. Então vamos resolver esse problema. Se for vidas passadas ou se for essa vida atual, né, que você tiver que resolver, isso é indiferente, entende? É aquele conteúdo que vai emergir, que de alguma forma está ali no subconsciente, que de alguma forma também tem a questão da projeção. Sim. Então, assim, seja essa projeção verdadeira ou não, é uma projeção que está lá dentro de você e a gente vai trabalhar essa projeção que emergiu ali naquele momento. É o que está no seu subconsciente, né? Uhum. É o que está lá no subconsciente. É importante a gente considerar o significado que cada um dá para as coisas, né? Como a gente tem falado, tem que ser, faz sentido. O nosso próprio podcast, ele tem esse viés, né? De não ter uma verdade única e absoluta sobre um fato. A gente tem ouvido histórias muito interessantes, aliás, muitas vezes diferentes sobre o mesmo tema. Então, é sobre isso, né? É entender que, assim, essas caixas que muitas vezes a sociedade coloca a gente e a gente se coloca, né? Ah, tem que ser assim, isso é certo, isso é errado. O que é certo e errado? Né? O certo e errado, na minha percepção, ele tem mais a ver com o que faz sentido para você ou não. Se você tem um conjunto de valores e você vai contra aquilo, isso é errado para você. Perfeito. Mas se você segue, vai certo. Então, num processo terapêutico, até o próprio terapeuta, que é mais maduro, ele tem essa visão, né, de considerar o que o paciente está trazendo e não vou colocar a minha verdade sobre aquilo. Eu vou considerar e vou trabalhar aquele elemento. Né? Então isso é fundamental, eu acho que entra num nível de respeito ao ser humano esse tipo de coisa, do que se a gente ficar, não, isso não existe, eu tô vendo lá uma cena medieval, um cavaleiro e tal, não, Aline, isso não existe, volta pra cá, né? Isso é uma cisão, é uma agressão àquela pessoa também, aquele paciente que confiou na gente, um processo. Perfeito, e eu como terapeuta, se eu fizer esse processo, se eu falar pra pessoa, não, isso não existe, volta, eu tô quebrando o processo de cura dela, entende o que eu tô querendo dizer? Eu vou quebrar o processo de cura. Vamos lá, o que você tá vendo mais? O que tá acontecendo aí? E a pessoa vai falando e você... Depois traz isso pro entendimento, pra luz ali do dia de hoje, ali, como que a gente vai trabalhar isso no aqui e agora. Aí o papel do hipnoterapeuta é você ajudar a pessoa a ressignificar. E aí entra um pouco da criatividade do hipnoterapeuta. A gente tem a hipnoterapia mais clássica, a ericksoniana, né? Que vai trazer um pouquinho mais lúdico ali, algumas coisas. Mas o papel do hipnoterapeuta é: achou a memória que gerou o trauma? Achou. Como eu ajudo você a ressignificar isso? Aí é o que eu falei lá no começo, né? Muitas vezes aquele trauma vai ser ressignificado na hora ali. Você vai ajudar a pessoa, vai puxar Jesus lá para atacar a pessoa, ela vai sentir confiança e vai resolver o problema dela. Às vezes, não necessariamente. Às vezes você consegue trazer um processo de cura, iniciar uma cura, que a pessoa vai voltar da regressão, vai falar, nossa, eu nunca imaginei que era isso que estava acontecendo comigo. E aí ela vai voltar numa sessão com o hipnólogo e ela está fazendo acompanhamento muito possivelmente com uma terapeuta, com um psicólogo, e vai levar para o psicólogo, né? Vai conversar lá. E às vezes
A cura, ela não vai acontecer 100% na sessão de hipnose, mas ela acontece com uma junção de outras coisas também que envolve ali, às vezes, um outro profissional, um psicólogo, por exemplo, né? O ponto de importante sobre a questão da hipnose é que muitas vezes a pessoa fica travada com o psicólogo, ela fica ali travada e ela não sabe o que está acontecendo, ela não consegue acessar. Ah, mas eu tenho um problema com a minha prosperidade, eu procrastino. Eu estou procrastinando com alguma coisa aqui que eu não consigo fazer. E aí você como psicóloga, né, sabe bem disso, né? Pergunta a pessoa, mas por que você não está conseguindo? Ela, não consigo. Não sei. Aí você faz um trato com a pessoa, tá? Semana que vem, vamos voltar aqui, você vai ter feito. Vou ter feito. Tá, e vem a semana que vem, e aí, fez? Não, não fiz. Por que você não fez? A pessoa não sabe. Ela não sabe às vezes por que ela não sabe. Por que ela não fez, né? A hipnose, ela muitas vezes vai ajudar essa pessoa a descobrir o porquê que ela não está fazendo. Porque ela não consegue lembrar. O cérebro dela tem uma ferramenta de proteção, que se ela lembrar lá atrás que o pai exigia dela, que o pai obrigava ela a fazer coisas, e isso causava dor nela. Se ela lembrar disso, ela vai ficar, ai meu Deus, vai causar na cabeça dela vai causar dor. Então a hipnose vai ajudar nesse ponto, vai voltar lá atrás e falar assim, eu não consigo, eu procrastino hoje porque eu acho que eu não mereço. Porque quando meu pai falou para fazer X, eu fiz Y, e ele me cobrou disso. Então eu não mereço ter a felicidade que eu posso ter. E aí a pessoa consegue juntar uma coisa com a outra e muitas vezes ela vai levar para um psicólogo e aí agora o psicólogo tem ferramenta para trabalhar junto com aquela pessoa porque ela descobriu o que estava acontecendo com ela. Vira uma ferramenta complementar. Exatamente, né? De autoconhecimento. Exatamente. Muitas vezes ela não é complementar, muitas vezes ela se resolve ali na hora, né? Mas às vezes ela pode ser complementar a um outro tratamento que está sendo feito, né? Uhum. Muito bem. Dentro do processo de formação de psicologia, recomenda-se, não é obrigatório, mas recomenda-se ler o processo de terapia para autoconhecimento e tal, tudo mais. Uhum. Agora, o hipnoterapeuta já passou também por terapia, por hipnose? Como Já. que é isso? Como que é o processo? O que eu acredito, aí é uma coisa particular dos meus valores, né? Não tem como eu entregar alguma coisa se eu não passei por aquilo, né? Quando a gente fala de serviços, né? Não tem como você, por exemplo, trabalhar com fotografia. Né? Não tem como você me ensinar a tirar fotos se você nunca tirou uma foto, né? Você tem que ter tirado foto, experiência aquilo e tirar foto. Eu penso a mesma coisa na parte da hipnoterapia, né? Eu já passei por vários tratamentos com psicólogos, psicanalista e obviamente com regressão de hipnoterapia, né? Eu acho que é importante eu ter essa experiência, né? E eu tenho mais horas agora já não sei se mais, mas assim, eu tenho muitas horas de hipnotizado, muito próximo do que eu tenho de terapeuta também. Olha só, bacana. Vai. Aline, quer complementar com mais alguma coisa? Acho que talvez uma última pergunta aí. Você falou da questão da pessoa que às vezes ela fica muito tempo num processo terapêutico e tem dificuldade em iniciar uma hipnoterapia, por exemplo. Existe ao contrário da pessoa que vem para uma hipnoterapia muitas vezes para buscar o trauma, para culpar a pessoa daquele trauma dela que descobriu outro e outro e outro e outro e ela não assume a responsabilidade do próprio processo de cura num processo terapêutico ou em alguma outra forma que faça sentido para ela? Sim, existe sim. Existe, como eu disse, né? Aqui a gente está dando uma ideia do que é hipnoterapia, né? Dentro do processo terapêutico a gente tem várias técnicas que a gente utiliza, inclusive tem uma que é você colocar a pessoa sentada, né, na frente de quem talvez causou alguma dor para ela, né? Cadeira do perdão, né, que a gente chama. Então, às vezes a pessoa sofreu abuso, então a gente não é obrigatório, né? Mas quem te sentar na frente, na terapia, você vai colocar a pessoa sentada e falar assim, ó, imagina uma cadeira na sua frente, a cadeira do perdão, quem que tá sentado nessa cadeira? Aí a pessoa vai falar, putz, tem aqui um cara que eu sofri um abuso, tem meu pai que brigava comigo, vai aparecer alguém sentado lá. O trabalho, né, principal disso, né, tô que chama cadeira do perdão, é você perdoar a pessoa. E lembra, não tem a ver com a pessoa, tem a ver com você, né? E pode acontecer muitas vezes de aparecer ali na frente a pessoa, de aparecer para uma pessoa sentada na frente ali e ela se sentir um pouco desconfortável. Como assim? Eu apareci ali na frente. Isso já aconteceu comigo uma vez na hipnoterapia. E a pessoa meio que perdeu um pouco a imersão da regressão ali, porque para ela não fazia sentido. Por que apareceu eu ali na frente? Porque tem alguma coisa que você está causando que você não está querendo aceitar o processo, né? Não sei se foi nesse sentido que você perguntou,
Mas aí isso ela levou para um psicólogo, e aí no psicólogo, depois ela voltou, a gente fez um novo processo, mas dentro do tratamento com a psicologia, a pessoa conseguiu entender que ela mesma estava barrando, né, o processo, por exemplo, que você citou de prosperidade dela, né? Então ela mesma acaba sendo o principal inimigo, né? Até falo que os nossos maiores inimigos são internos, né? Uma vez eu vi um meme falando que daqui para fora a gente não controla nada, né? Tudo que acontece daqui para fora a gente não consegue ter gerência nenhuma. Agora daqui para dentro é onde a gente pode ter gerência. Nem sempre a gente consegue, mas a gente consegue gerenciar. Então muitas vezes os nossos próprios inimigos estão aqui dentro, né? E se a gente for pegar a física quântica, na verdade, assim, tudo que está aqui fora é porque, assim, a gente está projetando de dentro para fora. Então, Perfeito. na verdade, a nossa realidade a gente cria. Perfeito, certeza. exatamente. Antes de começar o podcast, você tinha falado que você também tem um trabalho que você faz com venda, com treinamento de venda e liderança. Dá uma pinceladinha nisso daí, até para o pessoal de casa saber Claro. o que você faz, além da parte da hipnoterapia também, Rodrigo. Legal. Às vezes as pessoas elas têm dificuldade de juntar uma coisa com a outra, né? Assim, quando na verdade tudo está interligado, né? Então quando você trabalha com desbloqueio de coisas, né? Quando você trabalha com tratamento de traumas, e até a gente falou muito de prosperidade, né? Você desbloquear, às vezes, você chegar na prosperidade, você trabalha com a mente, com o emocional, né? E a emoção, ela está ligada em todos os sentidos, né? O treinamento de vendas, por exemplo, você trabalha muito com emoção, né? Você trabalha muito com desbloqueio de fatos mentais ali que atrapalham você para a gente fazer uma venda. E eu hoje sou treinador de vendas e liderança, né? Até falar um pouquinho sobre isso. Vendas, eu passei já 4 anos como vendedor eu até tenho curso no Mastermind de vendas de alto valor agregado, né? Então, venda de serviço, né? Meu principal foco hoje. Hoje, treinando pessoas, tanto serviço como produto, mas principalmente ligado a serviço. E liderança, eu tenho um histórico dentro do Exército, né? Fiquei 8 anos no Exército como oficial do Exército, então lá aprendi muito sobre questões de liderança. E isso me ajuda hoje a enxergar um pouquinho de fora, assim, o que uma pessoa pode estar tendo dificuldade de liderar uma equipe ou de ter algum tipo de respeito dentro da sua própria empresa, né? De atingir os seus objetivos, né? Então, eu uso muito a ferramenta do emocional para a gente trabalhar tanto questões de você conseguir atingir um cliente, né? Atingir, não está certa essa palavra, mas você conseguir entender o seu cliente para que você faça uma venda que faça sentido para ele, né? E a venda tem que fazer sentido para o cliente, né? A venda não faz sentido, não é para o vendedor que tem que fazer sentido. O vendedor, ele nada mais é do que uma ferramenta ali de que está atendendo uma solução de uma pessoa. A pessoa tem um problema, né? Ela precisa de uma solução. O vendedor, ele entrega essa solução. E às vezes, como que ele convence a pessoa de que aquela é a solução do problema dela? Sabendo ter esse traquejo, sabendo fazer uma venda bem feita, né? Tirar o foco, a gente estava até falando isso antes, né? O foco no cliente, né? O vendedor que tem um foco no cliente, ele está focado no cliente ali. Quanto que esse cara vai me gerar, né? Agora, ele tirar o foco no cliente e colocar o foco do cliente. Ele pegar o óculos do cliente, colocar e falar, tá, qual que é o foco desse cliente? O que ele está focando? Qual é a solução que ele está buscando? Isso é uma coisa que eu busco entregar também dentro do trabalho que eu faço em termos de vendas, né? E a liderança, muitas vezes, você acha que o problema está na equipe, a dificuldade está na sua equipe, mas às vezes você pecou em um dos processos da liderança, né? Que é a autoliderança. Então, você tem que primeiro saber se liderar para você poder liderar as pessoas, né? E você, com uma autoliderança bem constituída, você passa a ser líder de pessoas, depois você passa a ser líder de equipes e, por fim, você atinge líder de projetos, né? Então, hoje eu faço um trabalho muito focado também para treinamentos de vendas e treinamentos de liderança. Muito bacana. E o pessoal de casa que está querendo, por exemplo, entrar em contato contigo, você tem algum arroba, algum Tem. contato? Só entrar no meu Instagram profissional, @rodrigodadão_oficial. Bacana. E tem alguma coisa que você gostaria de deixar de recado para quem está assistindo ali do outro lado? Bom, eu acho que pensando no que a gente conversou aqui, focado na parte da terapia, né, da hipnoterapia, o recado que eu deixo, o principal, é o que eu falei no começo, né, que a hipnoterapia ela não é nenhum processo invasivo, né, muito pelo contrário, é um processo onde o próprio paciente, o próprio cliente, ele está no controle de tudo, né, então o recado que eu deixo é para a gente se abrir para as possibilidades que existem, né, porque pode ser que a gente está com algum sofrimento, alguma dor, alguma dificuldade,
que a gente não consiga resolver por causa da nossa própria visão de mundo, né? Então, acho que a gente tem medo do que a gente não conhece, né? Então, vamos conhecer um pouquinho mais, abrir um pouquinho mais para o conhecimento, para que a gente possa realmente julgar se faz sentido ou não para a gente, né? Muito bem. E você que está assistindo aí o nosso podcast, aproveita para poder seguir o nosso canal, curtir aqui, aproveita para comentar se gostaram aqui do nosso conteúdo, ou se de repente ficou faltando alguma coisa que a gente não falou, até para a gente poder dar sequência, de repente, num outro bate-papo com o Rodrigo aqui. Aline, eu vou dar a voz para você falar também os nossos treinamentos, nossos desenvolvimentos e os nossos workshops aí que a gente tem feito. Com certeza, se você de repente está assistindo a gente, gosta da nossa abordagem, da nossa energia, dos nossos temas, né, que a gente costuma trazer para cá, nós fazemos workshops presenciais em Campinas, temos a possibilidade também de levar isso para algum outro lugar do país, fazemos algumas mentorias online, tanto em grupo quanto individuais, então dependendo aí do que você estiver buscando, a gente consegue atender em algum tipo de serviço. Mas o mais interessante, né, Renato, são os eventos maiores que a gente vai fazer em algum momento, a gente vai colocar aqui, que são realmente de imersões para a pessoa se conectar com ela mesma, buscar esse autoconhecimento, que é tão fundamental. Hoje a gente não para olhar pra gente. Então, se você está assistindo a gente, faz sentido para você, entre em contato aqui nas nossas redes sociais, manda mensagem no direct, enfim, tanto o Instagram quanto o YouTube, para que você nos pergunte sobre datas, lugares. A gente vai atualizando as agendas sempre aqui na rede social, mas é legal esse contato próximo, assim. Importante ressaltar que as nossas redes sociais é @os_alquímicos_. Aproveita para seguir ali também, porque ali, como a Aline disse, é que vai sair as agendas. Esses workshops de imersão devem acontecer ao longo do ano de 2026. Vai ter workshop que acontece durante um dia só, mas o dia todo. Vai ter outro workshop que vai ser durante um final de semana. Vai ter workshop, né, Aline, até de 3 dias aí de imersão. É exatamente para poder mergulhar dentro de si e entender todos os aspectos e todos os bloqueios, seja emocional, seja psicológico, seja de trauma, mas para que a gente possa tirar isso e evoluir e sair melhor do que a gente entrou dentro desse processo aí de workshop, que é essa a nossa intenção. Certo, Aline? Exatamente, Renato. Pessoal, vocês que assistiram até agora, muito obrigado pela participação. Rodrigo, muito obrigado aí pela participação. Eu que agradeço. Tema super interessante, né? Obrigado. Importante, inclusive, né? Porque, assim, é uma forma prática de desbloquear emoções, sentimentos e ressignificar traumas. Ou se você tem interesse, aproveita, já segue aqui o Rodrigo também. Mais uma vez, muito obrigado. Obrigada, Rodrigo. Obrigado. Até mais.